Quando eu era menino, empinava papagaio à tarde, assumindo atrás do para-raio. Dalinha, moço, que o vento vai levar. Dalinha, moço, lá onde o vento deve morar. Vamos comigo. Dalinha, moço, que o vento vai levar. Dalinha, moço, lá onde o vento deve morar. A tarde então caía e eu recolhia o papagaio molhado. Chorava, eu sabia, a morte macia, longe do vento alocado. O sol, como um punhal, rasgou seu corpo de papel. Mas veio um vento amigo e disse: irmão, até o céu. Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Bochecha. Sopra, vento. Sopra. Vento. Sopra, vento. Pode soprar se quiserem. Sopra, vento. Até arrebentar as tuas bochechas. Bochecha. Sopra, vento. Até arrebentar tuas bochechas. Sopra, vento, até arrebentar tuas bochechas. Vento humano, não de gravação, vento de gente, vento em pessoas, vento em atores, atrizes, ventem. Para até arrebentar tuas bochechas. Ruge! Ciclones! Ciclones! Aqui por todos os lados. Ah, ciclones! Cataratas. Chove, trombas do céu. Ai, meu óculos. Trombas dos céus. Jorrem até engolir. Afogar as torres de São Paulo. Sopra, chove, afoga. Jorrem até engolir as torres. Relâmpagos de fogo, mais rápidos que o pensamento, percursores dos raios que estraçalham as torres do tarô. As torres do tarô! Queimem minha cabeça branca. Queimem fogo na minha cabeça branca. E tu, ô trovão, Tupã, chacoalhador do tudo como está, achata com teu shot tudo que golpeia, achata com teu choque tudo que golpeia, trovão, Tupã, Deus do Brasil, quebra o cimentão que empareda a natureza. Destrói de uma vez, chuva, vento, trovões,
o germe infecto do ódio do homem ingrato. Do homem ingrato à natureza. Do homem ingrato a si mesmo. Cadê meu bobo? Bobo da corte essencial? Oi. Meu bobo, olha aqui, vamos fazer uma tempestade aqui, vamos. Tempestade maravilhosa. Vento, chuva. Cadê você? Faz um. Eu, vosso escravo, pobre, velho, doente, desprezado, amado e muito amante, não chamo vocês de cúmplice serviço para lançar os batalhões dos céus nessa cabeça velha, tão turrona como a minha. Ai, natureza furiosa, desacovardem quem espera na desespera. Comigo, vamos nos desacovardar. Vamos desacovardar? Fala, desacovardar. 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 Palavra-chave da xamã Fernanda Montenegro, nesse instante. Foi um instante, sopra vento. Eu uivei em meio à tempestade, apesar da rouquidão que me perseguia desde a estreia. O elenco agitando os trovões de lata, a ideia imbecil do gênio do diretor que pretendia ser maior que Shakespeare. Agora vem. Os ensaios tensos, a desgraça do português, que usa 3 vezes mais palavras do que inglês para dizer a mesma coisa. A cabeça girando para dar conta de uma imagem e outra e mais outra, a surra. Minha ilusão de que estava progredindo foi para o ralo no dia em que o inventor da roda deu uma chapa de metal para cada um dos atores e mandou os idiotas chacoalharem aquela porcaria com empenho de bestas feras. O deboche, a vingança pelo fato do papai aqui, além de titular do espetáculo, ser o patrão daquela gente toda. O responsável pela companhia que teve a infeliz ideia de levantar dinheiro de renúncia fiscal para realizar o desejo de ser algo mais do que um medíocre ator dos trópicos. Sopra, vento, até arrebentar tuas bochechas. Ruge, sopra, cataratas e trombas do céu jorrem torrentes até fazer submergir os campanários e afogar os galos de tuas torres. Nos 2 meses que antecederam a estreia, a preparadora vocal, misto de xamã e doutor honoris causa, me fez repetir o solilóquio da Tormenta de 4 em cima do tapete do consultório de um prédio velho de Copacabana. Eu obedecia, de 4, no tapete, acreditando na teoria de que só assim eu atingiria o estado de humilhação do rei. Laurence Olivier jamais precisou ficar de 4, mas eu ficava de 4, no cubículo de Copacabana. Sentido de humilhação eu tenho. O que me falta é nobreza para carregar a coroa, nenhum de nós tem. Essa era a certeza que me vinha cada vez que, entre deprimido e exausto, eu deixava a sala apertada do edifício comercial na Figueiredo Magalhães em direção a mais um dia extenuante de ensaio. Naquele tempo ainda havia esperança em mim, a ilusão da glória. Tudo começou a ruir no dia em que o canalha do diretor entregou os raios de aço para o elenco e deu ordem para os animais sacolejarem aquelas jossas. Stein! O nome do iluminado era Stein. Desse jeito ninguém vai me ouvir, eu disse. Ele me lançou um olhar de desprezo, respondeu que as palavras não eram relevantes, só a desconstrução do texto e o blefe do teatro da imagem. Vai dirigir marionete, pensei.
Escala uma penca de bonecas de Olinda, estive a ponto de desabafar, mas o medo de perder o diretor a um mês da estreia me fez frear os cavalos. No centro do palco, eu repeti os versos com as patas no chão, rei de coisa nenhuma, Lear encarnado. A angústia me fez pensar em exorcismo, macumba, cogitei suicídio, até assassinato do Stein. A ideia do homicídio me alimentou até o ensaio geral. O prazer de sentir raiva. Goneril e Regana, as filhas megeras do monarca sem trono, tinham a cara do Stein para mim. Botei todo o meu ódio nelas e melhorei até demais. Um mal agradecido que não dirigiu uma peça há mais de 10 anos, um pária que eu mandei buscar num sítio de Correias, o retiro onde a grande promessa do teatro dos anos 80 se refugiou. Depois de declarar que a humanidade era incapaz de compreender os arroubos de criatividade dele. E tu, trovão, que abala o universo, achata para sempre a grossa redondez do mundo, quebra os moldes da natureza e destrói de uma vez por todas as sementes que geram a humanidade ingrata. O horror à direção era apenas um dos meus problemas. O cenógrafo e o figurinista, duas senhoras casadas que só trabalhavam em dupla, completavam o pesadelo. O primeiro concebeu a parede de um castelo medieval que consumiu uma floresta inteira de madeira nobre. As toras maciças da estrutura pesavam tanto que me vi obrigado a chamar um engenheiro para reforçar as vigas de sustentação do palco. Palco. Um teatro de shopping, mal travestido de cornualha. Isso é cenário, eu repetia, mas o criador queria verdade. Com dinheiro dos outros é fácil, bradei. E ele saiu ofendido, como se eu fosse um burguês tacanho, sem sensibilidade, para me embevecer com a inspiração dele. O fosso com água tomou as 3 fileiras em frente ao proscênio, o que diminuiu os ganhos de quem vivia de percentual. O infantil de sábado e domingo exigia que desmontássemos o circo 2 vezes por semana, onerando a folha de pagamento com mais 3 bebe-águas. Além dos energúmenos, mais 4 incompetentes que se revezavam na coxia com a contra-regra. O Stein pediu realismo e criou 2 banquetes inexistentes no original. Consumíamos 10 frangos de padaria por récita, além das frutas, pães e legumes comprados a peso de ouro na quitanda da esquina e que apodreciam sem dó no camarim. Cheiro insuportável. Nas cenas em que Lear é expulso de casa pelas filhas, o portão se fechava arrastado por correntes. Perdemos 1 semana para içar a geringonça. Dane-se a poesia, o Stein queria efeito. Na cena da guerra, eu tentei dissuadi-lo, mas a besta quis porque quis botar fogo nas seteiras da parede, toda coberta de isopor maquiado de pedra. Contratei um bombeiro para ficar de prontidão. Stein exigiu que Cordélia, depois de morta, entrasse nua nos braços do pai. Era uma atriz muito bonitinha, que o Stein tentou comer de todo jeito, sem resultado. Tinha cabeça, menina. No domingo seguinte à estreia, o bombeiro não resistiu à pressão dos hormônios e arriscou uma mão nos peitos da moça. Demitiu o tarado. O outro que entrou só olhava de esguelha e eu pedi para ela aguentar o tranco. Depois de assistir uma versão russa da peça para o cinema, o Stein resolveu situar um enredo na Idade da Pedra. O figurinista teve orgasmos com a concepção e nos brindou com uma coleção de peles de carneiro. Ele queria urso, mas aceitou os carneiros. Suávamos em bica, arrastando as capas de lã no calor de fevereiro. Abrimos o pano logo depois do carnaval. O ar-condicionado não dava conta do bafo. E como só ligavam as máquinas na hora de passar o corrido, economia, Horácio, economia! 2 atores foram parar no hospital, comprometendo ainda mais a reta final. A velha crítica do principal jornal carioca consumou a tragédia. Estudiosa de Shakespeare, a Dama de Ferro ganhava a vida assistindo aos Tem Bububu no Bobobó dos palcos brasileiros. Capaz de perdoar comédias rasas,
Era cometida de uma agressividade cruel quando escrevia sobre aqueles que, como eu, se dispunham a enfrentar o cânone. Ela abria com o meu epitáfio e terminava a resenha culpando as leis de incentivo à cultura por permitirem que uma infelicidade daquela chegasse às vias de fato. A depressão tomou conta do elenco. Ainda teríamos 6 meses pela frente e um contrato assinado com o patrocinador que incluía uma temporada em São Paulo. Terminamos a catástrofe no Rio com a casa vazia, enfiei o castelo em 4 caminhões de mudança e rumamos para o Planalto Paulista. São Paulo. A fraqueza me abateu em São Paulo. Meu Lia ainda é consequência daquele Astrof, da vontade de repetir. Eu não tinha idade para fazer o Astrof, nem a dele, nem a do Lia. Mas acreditei que eu poderia ser 2 vezes abençoado. Não fui. Quem comanda é o acaso. Nunca mais acontecerá. Eu podia sentir o frisson da plateia com a minha presença, os silêncios atômicos. Esperava a tosse. Dominava o tempo certo das gargalhadas, dos suspiros. Minha voz a abraçar o teatro, preenchê-lo, como se fosse uma matéria concreta. Que saudade, meu Deus! Antes da cortina abrir, trancado em silêncio no camarim, eu me olhava no espelho, mal crendo no fato, implodindo de tanta alegria, feroz, apaixonado. Astrof, Astrof, Astrof. Algo muito maior do que a minha reles pessoa. Algo muito maior. Ser supremo que eu dera conta de alcançar. Os aplausos contavam, não há dúvida. Mas é daquele momento, no camarim, que eu mais me recordo. Do cheiro da coxinha, do hálito quente da minha Helena e do exemplar da peça que eu enfiei na bolsa de couro para me lembrar da fonte de tudo. Todo o Rio de Janeiro quis dar para mim. Em uma semana, a fila dava voltas no quarteirão. Mulheres, garotas, rapazes, todos a nos desejar do lado de fora. O burburinho no Fiorentina, cada vez que adentrávamos o salão, nos longos jantares depois do espetáculo. O reconhecimento da classe. Mas nada disso se comparava ao delírio da arena. A sensação de me livrar de mim mesmo. De ser outro.
de ser quantos eu quisesse, o que quisesse ser, quando quisesse ser. Eu achei que seria sempre assim. Mas não. Os primeiros anos são fáceis. Difícil é preservar. Perseverar. Perseverar. Diz a Nina, a heroína de A Gaivota. Tchekhov sabia. Difícil é se reinventar aos 60. Eu não consegui. Quando comecei no teatro, éramos todos de esquerda. Adorávamos Brecht, Gorky e Arrabal. Dinheiro era sinônimo de desvio de caráter. Mas o mundo mudou. E meus amigos duros se transformaram em párias de tratoria, vestidos de bermuda e chinelo, sem plano de saúde, carro ou perspectivas futuras. Enfrentei a frieza deles, mas tive uma colheita farta. As férias passaram voando. Eu estava com saudade da adulação. No fim de um dezembro quente, fui convocado para repetir o feito, ser o pivô da atração que sustentava 40% do faturamento da casa, a novela das 8. Vértigo, de Hitchcock, servia de inspiração. Tirei da estante a coleção do mestre do suspense e estudei os trejeitos de Stuart e Grant. Embarquei para a Europa com áreas de contratado da Metro. Abrimos os trabalhos em março, na divina Londres, certos de que reinventaríamos o filme no ar. Foram 2 semanas de porres, elogios mútuos e alguma labuta no Fog Landrino. O diretor só faltava beijar a equipe na boca, de tão deslumbrado que estava com a promessa de revolucionar a teledramaturgia nacional. Na festa de confraternização que precedeu a folga, arrastei a heroína madura para o quarto e demos início a um tórrido romance secreto. Voltamos para o estúdio, certos de entrar para a história. Caímos na real no fim da primeira semana de exibição. O Ibope traçou uma linha descendente e os executivos mandaram adiantar as pesquisas. O povão não entendeu a morte e ressurreição do personagem. As donas de casa confundiram suspense com trama espírita, sem entender se eu era ou não um fantasma. Todas as classes sociais me rejeitaram. Condenado ao limbo, Renato Brandão foi alijado do núcleo central para virar escada no elenco mirim. Honraram o belo salário. Mas a heroína madura foi parar nos braços de outro galã. Nunca mais me telefonou. Fui reduzido a um tiozinho simpático, dono de uma discoteca, que entrava em cena para dizer que estava de saída. Enfrentei chás de cadeira homéricos
esperando as juras de amor do elenco jovem no estúdio D. Amarguei 9 meses de ostracismo. Na rua me perguntavam quando eu iria voltar para as novelas. Tudo que me diferenciava até então, o passado alternativo, a personalidade inconformada, o humor ácido, tudo o que me levara ao Olimpo era agora defeito e limitação. Eu reclamava da demora, do papel, do figurino, sem esconder o desdém por aquelas garotas de 15, capazes de chorar como bonecas da Estrela. Sim, porque chorar é de suma importância na televisão, em especial para uma aspirante. Que importa lá a dicção nefasta ou a cultura pífia diante de uma lágrima honesta? Todas sabem disso e apelam para truques veteranos, arregalando os olhos enquanto miram o refletor sem piscar, besuntando a córnea com cristal japonês, correndo como Linneu o risco de perder a visão em troca de êxito profissional. As que choravam sem esforço me deixavam abismado. É um fenômeno fisiológico. Eu pensava, só podia ser. Os meninos não precisam chorar. Boys don't cry. Se não fosse de todo tapados e provocasse o rubor nas mulheres, o tempo daria conta de lapidá-los. Mas eu falhara como homem ideal. Ninguém se lembrava mais de Augusto Reis, só do fracasso de Renato Brandão, o protagonista enjeitado. A situação pedia humildade. Desta vez não teve recesso, não teve Paris, não teve bajulação. Para salvar o contrato, emendei o fiasco com um papel de segunda na novela das 6. A alta direção me aconselhou a aceitar. Era um drama de época, passado numa plantação de cana no Brasil colonial, com direito a cena de tronco e chibatada. O feitor, José Dias, baixou o cacete em metade do elenco, assediando e espancando a mocinha mestiça, até fazê-la sangrar. Transformei-me no horror das donas de casa que preparavam o jantar. Suportei bem, apesar do sol escaldante das externas em Vassouras. Perto do viludo dos ricos, meu figurino de pelego rústico era uma bênção dos céus. E foi assim que eu me tornei indiferente ao trabalho. Tanto fazia o resultado, contanto que eu desse conta das falas e não tropeçasse nos móveis. Confundi profissão com emprego. Dionísio nunca mais me perdoou. E eu paguei com Lia os pecados daqueles anos inglórios. Em que instante me transformei num cínico? Eis a questão. Acho que foi ali, com o chicote na mão,
rindo do que eu havia feito de mim. A verdade é que eu já nem lembrava mais do porquê de eu ter escolhido aquela profissão. Café de homem é fofo. Ai, meu Deus, agora sou eu. Vai sair muito bem. Obrigada, mãe. Pela força. Meu Deus do céu! A distância de José Celso Martins Correia, o pajé do Oficina. Me pesava como uma falha. O Ipanema, o Teatro Ipanema, foi o mais perto que eu cheguei da revolução estética que ocorria de maneira mais violenta na capital paulista. A malemolência do mar influenciava o teatro carioca na mesma medida em que a dureza formal de São Paulo agia sobre a contundência de José Celso. Talvez por desejar fincar bandeiras numa praia ainda inexplorada, Gúria tenha escolhido reinar em Copacabana. O encenador não havia cortado as amarras com o teatro dito por gays. Se apresentava em espaços convencionais, nunca na rua, se baseava mais no texto do que nas improvisações e dominava com requinte a parafernália de luz e som da caixa preta. Impedido de pôr os pés na sua Buenos Aires querida, os milicos hermanos conseguiam ser ainda piores do que os gorilas pátrios. E, usufruindo do fascínio em torno de um intelectual exilado, o portenho desembarcou na Guanabara já endeusado. Inscrições abertas para o workshop que selecionaria atores para o seu primeiro espetáculo, eu e Jackson corremos para o Teatro Cacilda Becker, no Catete, a fim de tentar a sorte. Minhas pernas cederam quando o vulto do mito surgiu entre as cadeiras, baixo, vestindo botas de cano alto, gola rolê cor de vinho. Gúria ostentava uma longa cabeleira negra presa para trás, num misto de Carlos Gardel e touro sentado. Cerimonioso, caminhou até a arena a passos lentos, acompanhado da assistente francesa, uma morena magérrima que lhe servia de pajem, deu um breve aceno e pôs-se a tragar um minister, enquanto mirava nos olhos cada um dos cerca de 70 atores presentes. Gúria apagou o cigarro num cinzeiro portátil e mandou todo mundo tirar a roupa. Obedecemos com prontidão, empenhados em deixar clara a entrega. Estávamos acostumados. Ficar nu constava no exame elementar de qualquer curso básico. Era reflexo do terror imposto pela Guerra Fria ao redor do planeta, que provocou reações drásticas na polícia, na política, na arte e no comportamento. A barra era tão pesada que um rapaz sensível como eu, ou possuía a bravura para se meter na luta armada, ou partia para a vida artística, não menos radical, se valendo do corpo como objeto e instrumento de protesto. Esfregávamos os baixios em salas imundas. O chato era uma ameaça real. Lambíamos o suor uns dos outros sem demonstrar aversão. Beijávamos na boca, simulávamos sexo ou chegávamos às vias de fato sem jamais pechinchar liberdades. A nudez era condição primeira, sine qua non,
para se provar o ator. Fui feliz no começo. Aos 20, também aos 30, quando larguei o teatro e emendei uma sequência de sucessos na televisão. Famoso, vivi o apogeu da minha arrogância. Comi muita gente. Gastei mais do que devia, humilhei subalternos, acreditei em destino. Não mais. O contrato poupudo me transformou num ator preguiçoso. Com os anos, me cansei da rotina das gravações e aceitei papéis periféricos. Um dia, um ator jovem, gênio da hora, olhou para minha barriga congênita, para as entradas mal disfarçadas e segredou com a ponta de um sorriso. Sabe, Mário, está provado. Existe vida fora da televisão. Senti-me humilhado diante das certezas da puberdade. Por que não aceitar novos riscos, pensei. A meia-idade é um período de descuidos e incertezas na vida de um homem. Na da mulher também. Mas elas, pelo menos, enfrentam calores cíclicos, depressões hormonais que justificam as escolhas tortas. O homem não. Ele continua idêntico ao que sempre foi, só que pior. Cada dia pior. Enxaguando os cabelos às escondidas, com shampoos tonalizantes, e enlouquecendo de amor por meninas que poderiam ser suas filhas. As mulheres são mais realistas. A natureza obriga. Fiz a loucura de pedir demissão. O resto é o resto. O resumo da ópera. Eu aqui, na porta do hospital, mal casado com minha mãe, devendo o que não tenho por causa de uma ambição mal disfarçada de ser o Laurence Olivier da selva. A cada segundo a gente corre um risco de vida, mas vamos em frente. Enxuguei a baba no travesseiro e virei o rosto para um monitor suspenso. Era uma novela bíblica. Estranhei. Você anda vendo isso? Eu perguntei intrigado. Eu fui chamado para um papel de ancião hebreu, explicou o colega. Eu ia recusar, mas agora, com o fim do Lia, fiquei sem opção. Na tela, o soldado egípcio, vestido com uma saia de lamê sintético, seduzia a escrava impoluta. Eu daria um bom romano, pensei, ou um faraó mal intencionado. E calculei minhas chances no novo mercado. Seria providência divina a enviar mensagens para um desgarrado? A fé que me saltava, a fé que me faltava. Linneu apareceu adivinhar meu pensamento e confessou que a perspectiva de emprego o salvara das palpitações nervosas do dia anterior. Foi Deus. Ele disse. Foi Deus. Seguimos a trama até os comerciais. A asa de frango a R$ 2,99, oferecida entre a sujeição do povo escolhido e a barbárie dos adoradores de ídolos. Me vi diante do Monte Sinai, dançando em volta do bezerro dourado. Errara de credo,
um papel naquela novela, pagaria as contas, eu calculei, e ainda sobraria um trocado para quitar parte dos meus pecados. A Bíblia é que nem Janete Claire, comentou Lineu. Não tem erro. Eu estou resignado. E rimos juntos da falta de saída. Tracei planos em silêncio. Primeiro, eu tentaria reatar com a televisão classe A. Se nada viesse dali, atacaria a Bíblia. Eu precisava honrar as dívidas, o tratamento da minha mãe, mas a situação não era das mais animadoras. Dei as costas para a única indústria de entretenimento do Brasil, arrotando verdades, recusei papéis, rompi contrato, disse que precisava me renovar. Eles reagiram com elegância, mas anotaram meu nome na lista negra dos não confiáveis. Durante os quase 2 anos de afastamento, a crise que abalara o mercado fonográfico na virada do milênio se abatera sobre outras áreas. O público migrara para a internet. O antigo feudo de audiência se dividira em pequenas propriedades onde a população se entretinha cultivando o próprio ego. Pretos e brancos, crianças e velhos, homos e héteros, gastavam as horas vidrados em seus iguais. Para se tornar influente, bastava sentar em frente ao computador e desovar o bestialógico. Esquece elenco, cenário, redator, produtor, diretor. Esquece. As agências de publicidade, esteios do velho castelo, adulavam agora anônimos exibicionistas com bilhões de likes. Uma invasão alienígena que abduzira a antiga cadeia produtiva da qual eu fazia parte. Centenas de pessoas perdiam os empregos, antes vitalícios, enquanto eu sonhava em acontecer com Shakespeare. Minha vaidade valia tanto quanto a de qualquer um, ou menos. Entre Lia e o funk da metralhadora, ganhava o funk da metralhadora. Era isso o histórico do que se passara durante meus meses de alienação. Só o canal evangélico seguia imune ao tinhoso, calcado numa dramaturgia fiel à doutrina, oferecendo um mundo ordenado, onde o bem se opunha ao mal em doses bem medidas. Os cultos dominicais se ocupavam da propaganda e o dízimo, contribuição isenta de imposto, alimentava o reino televisivo de Deus. Tira o chapéu. É difícil arrumar emprego aí. Perguntei, jocoso. Ainda não fecharam o núcleo dos filisteus. O Lineu respondeu a sério. Troca de canal, supliquei. Bota no noticiário. Crise mundial. Terrorismo, mísseis e mosquitos mutantes, furacões, degelo, secas e inundações, corrupção, crimes e assassinatos. A queda do Império Romano, o Apocalipse,
como só na Idade Média se experimentou. Que importância, meu Deus, tem um ator em meio a toda essa derrocada. Eu era peça de museu, lia jornal em folha impressa, atendia telefone fixo, comia glúten, tomava antibiótico e amava os romances do século XIX. Agradeci a falta de filhos. Era um futuro a menos para me preocupar.